Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Você vai abrir o texto, meus amados irmãos, de 1 João, capítulo 2, versículo 14. Está com a Bíblia aberta aí, cenáculo? Amém. E que diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, Jesus? É isso mesmo? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Quem crê nela, dá glória a Jesus. Posso se assentar, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amados, o pastor, nessa noite fui orientado pelo meu Salvador a tratar sobre isso hoje aqui. E quero deixar claro que toda vez que o pastor, eu citar aqui a palavra jovem, que ela também corresponda e relacione também aqueles que estão na idade superiores a isso. Porque se trata exatamente de certas coisas que envolvem idade, situações, dificuldades da vida, que chegam aqui para Deus constantemente como desculpas e justificações. E hoje Deus vai tratar exatamente sobre isso. A juventude, ela é um tesouro de Deus, guardada em mistérios. E na história se comprova, e na Bíblia toda se comprova, que Deus, ele sempre foi poderoso para fazer o que Ele quer fazer em qualquer época, em qualquer situação. Na história humana, Deus sempre foi soberano para ter poder sobre os homens ou sobre a sua história. E eu quero deixar aqui a recomendação para quem está assistindo esse culto, principalmente os jovens e adolescentes que estão aqui, da vida de um dos maiores profetas que existiu no Antigo Testamento, que foi Ezequiel. E você vai abrir o texto de Ezequiel e vai deixar ele prontinho aí, que eu vou pregar sobre a vida desse jovem, e nós vamos falar sobre ele, e o que Deus quer trazer dele para nós, e para o nosso ensinamento. E eu gostaria que você já abrisse aí no capítulo 1, e daqui a pouco o pastor Daniel, eu vou aí meditar isso com você. Mas no Antigo Testamento, principalmente, existem ali inúmeras referências e exemplos, de jovens que foram notáveis na fé, de jovens que, no seu tempo de imaturidade, para muitos, conseguiram dar a Deus coisas que adultos e velhos e idosos não geraram, não ofereceram. São jovens que a história faz questão de comunicar, testemunhar a essa igreja, principalmente em pleno século 21, que não há nada impossível para Deus. Então há três coisas importantes aqui que envolvem todos os jovens profetas que Deus consagrou no Antigo Testamento, que eu faço questão de pregar isso para você já de primeira mão. A primeira coisa delas, todos foram chamados por Deus em situações desfavoráveis, em conflitos extremos. No caso de Ezequiel mesmo, Jeremias, Daniel, no seu início ministerial com Deus,
foram chamados quando eram cativos e escravos por sistemas dominantes. Isso quer dizer que, se eles foram crentes para Deus e desenvolveram para Deus obras importantes, como a Bíblia faz questão de documentar e relatar, não foram porque Deus deu a eles sinais e evidências, mas foram porque creram. Bastou Deus falar para eles se prontificarem e se alistar exatamente naquilo que Deus estava vocacionando. O que, pastor, eu quero dizer é o seguinte: eles estavam certos de que aquilo que Deus estava pedindo para eles tinha que ser feito, e não foram à procura de confirmações, e também não esperaram situações favoráveis para dar início a essa aliança com Deus. Diferente de muitos aqui, que esperam exatamente os benefícios, os favorecimentos, as situações positivas para começar alguma coisa relativa a isso. Nenhum deles. Todos foram tirados de conflitos. E eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, será que não tem alguma coisa misteriosa aí também? Para nos ensinar? Tem. Outra coisa importantíssima. Todos eles foram enviados a desenvolver seus princípios de fé, seus conceitos e convicções de fé, em um mundo pagão e um mundo perverso como esse que nós estamos aqui. E não serviu para eles de fator o mundo ser perverso, para eles não irem servir a Deus. Não serviu de desculpas para eles não se entregarem a Deus. Inclusive a vocação pela qual eles estavam inseridos, da parte de Deus. Estavam tão aptos e sujeitos às legalidades do mundo, estavam tão aptos e sujeitos e vulneráveis aos ataques malignos que estão lá no mundo, mas mesmo assim serviram, mesmo assim obedeceram, mesmo assim foram crentes. Em um mundo corrupto, mesmo assim conseguiram ser fiéis. Coisa importantíssima. Todos eles ofereceram a Deus, mesmo no mundo corrupto, numa corte pagã, num reino pagão, lealdade, abstinência e reverência. E a pergunta que nós fazemos não só sobre Ezequiel, como Daniel e os outros profetas maiores, mas porque eles chegaram na conclusão de que a melhor coisa era a lealdade, a reverência, a abstinência, que eu quero dizer a santificação, que a melhor coisa era servir a Deus. Por quê, pastor? Porque ambos eram convictos de que a soberania de Deus tem poder sobre os homens. Isso quer dizer que ambos deles eram convictos de que, para eles alcançarem vitória, ou certas conquistas de necessidade própria, eles não tinham que vender a sua alma para o diabo. Criam que Deus era poderoso para abrir qualquer porta, ou dar a eles qualquer providência, ou fazer ali na sua situação qualquer tipo de milagre. Eles entendiam que Deus era soberano sobre a história dos homens, e que eles não precisavam nem necessitavam serem corruptos para terem oportunidades na vida, por mais que alguns foram sacrificados pela fé. Há a história disso, que foram sacrificados por causa da obediência, mas não se venderam, não se corromperam, não se entregaram, não afrouxaram, não deram desculpas, porque eram crentes na soberania de Deus, até no sentido de que não tinham como escapar, como se esconder, como contrariar aquele chamado que Deus estava dando a eles. Eram tementes. Então essa é a grande questão, não só da vida de Ezequiel, como de todos os profetas, como também no Novo Testamento, que nós temos a figura de João Batista, do próprio nosso Senhor, que teve uma infância natural, mesmo sendo filho de Deus. De tantos outros que foram discípulos, também chamados em condições prematuras, ou talvez imaturas aos olhos humanos, mas que foram discípulos e desenvolveram fé e uma vida com Cristo impecável. E nem o fator das extremidades, do que é favorável, do que é dificultoso, do que
o mundo promove contra eles, fizeram eles existirem. Pelo contrário, nada do que era negativo na história deles ou no mundo em que eles estavam foi suficiente para afastá-los do amor de Deus, do que eles também queriam com essa aliança, com esse Deus que nós agora o reconhecemos como Jesus e o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Por que a preocupação, pastor Daniel? Nessa noite em traçar uma mensagem voltada para aqueles que são mais novos aqui. O objetivo, nessa noite de trazer uma palavra sobre eles, é que eles refletem, transparecem também o que muitos adultos pensam aqui. Que são os fatores da vida e do mundo, os mais físicos e materiais, que impedem as pessoas de serem mais para Cristo ou de servirem mais a Deus. De que nós temos que ficar esperando as coisas serem mais favoráveis, mais abertas, menos complicadas para podermos ser mais para Cristo. E eu tenho para mim que essas facilidades não vão vir. Que a tendência é piorar. E se você está esperando algum sinal a mais do que Deus já lhe deu, para confirmar o que Ele quer com você, o que Ele busca em você, eu temo para mim que você vai morrer e não vai ter. A reação tem que ser à altura daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, de não deixar mesmo dúvidas, perguntas, do quanto Ele nos ama, e do quanto nesse momento Ele é capaz de trabalhar para que dentro desse corpo, ou dessa história, ou dessa mente, ou desse pensamento, saia um crente impecável daí. E que nenhum fator dessa vida, desse mundo, nem a mais espiritual, oculta, misteriosa, vai lhe impedir disso. Ou Deus vai permitir com que isso lhe impeça. Porque se depender dEle e do que Ele quer de você, ou de mim, ou dos jovens que estão aqui nesse culto hoje, as coisas que Ele determinou vão acontecer. E o diabo não impedirá. E Satanás não terá poder. Seja pelo mundo em que nós vivemos, pelas pessoas em que estão inseridas nesta sociedade, sejam os fatores mais deploráveis, imundos, perversos, ou então negativos contra nós. Deus é soberano e poderoso para realizar a obra que Ele quer em qualquer tempo, espaço, ou história, ou indivíduo, ou homem. Se alguma coisa não aconteceu, não é porque Ele falhou. Ezequiel capítulo 1 e capítulo 2 são dois textos que o pastor eu quero ler rapidamente para você aqui. No versículo 3. Veja expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Todo esse capítulo aí, Deus já está revelando para esse homem o que Ele tinha com ele. E lá no capítulo 2, verso 1, Ezequiel, no capítulo 2, verso 1, ele começa dizendo exatamente o seguinte: e ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles, seus pais, olha aí os fatos desfavorecidos, tá? E seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e dirás a eles, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus já está chamando este homem a vocação ministerial, na sua
juventude. E diz Deus a ele: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites em meio de escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, novamente ele dizendo isso, e nela estava um rolo, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Amém. Bom, imagine só você. O camarada está numa condição de pura limitação, em todos os sentidos, social, econômica, espiritual, física, porque a história desse moço começa com ele sendo confiscado por uma sociedade pagã, por um reino pagão, que queria domínio sobre Judá e sobre Israel, e ele passa a ser uma propriedade do Estado babilônico, que não tendo direitos de exercer nada do que ele gostaria, do que ele queria. Ele era praticamente um escravo do sistema. Politicamente deveria ser isso, espiritualmente não foi o que aconteceu. Nada na vida dele, na história dele, ou até mesmo familiarmente, era positivo. Trazia estímulos, motivações para ele viver o que ele se tornou. Nada. Ele tinha para somar tudo que envolvia a história desse menino, desse moço, servia para atrapalhar. Mas a palavra de Deus me mostra que foi Deus estender a mão sobre ele, comunicar com ele o que ele queria fazer dele, que as coisas começam a acontecer na vida desse jovem. E ele passa a exercer uma vocação, um ministério, um propósito profético, disciplinar, sacerdotal, como estou aqui hoje nessa condição, que ele não tinha fisicamente, materialmente, espiritualmente condição nenhuma. É o primeiro aspecto que a história desse homem traz para a igreja nos dias de hoje e para o jovem de hoje. Que se nós atribuímos ao pecado essa falta de crente fiel, se atribuímos ao pecado o fator de não existirem mais jovens querendo servir a Cristo, nós estamos concordando que Deus não tem poder para realizar o que Ele quer. Não está discutido aqui na realidade do chamado, o mundo perverso em que estamos ou o quanto ele peca. Mas a primeira coisa que Deus deixa clara a este homem é o que ele pode fazer na vida de quem quer. Independentemente da tua história, da onde você saia, da onde você vem, em que condições você vem. A primeira lição que nós temos aqui é que a soberania de Deus não está limitada ao fracasso dos homens. Deus é soberano independentemente dos homens. Ele realiza as suas obras, independente se o mundo é perverso ou não, ou se nós estamos vivendo a ascensão da maldade nesta terra, se a corrupção está em todos os lugares. Para Deus não importa esse fator, que o pecado está mandando, dominando a sociedade da qual nós estamos vivendo nela. O que para Deus importa é que Ele é poderoso para levantar remanescentes dele nessa terra, a hora que ele quer, aonde ele quer. Se nós dissermos aqui que a igreja está vivendo um declínio a nível de falta de serviço e mão de obra, não é só por parte dos jovens desqualificados, não, dos adultos também. Se eu disser que o fator disso é o pecado que está aumentando, eu estou assumindo que Deus é insuficiente para tratar os seus desígnios e os seus propósitos com essa geração que está aí.
Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais houver iniquidades e transgressões, mais motivos Deus tem para fazer a obra que Ele quer. O problema não é o pecado, o problema não é a iniquidade que aumenta, o problema é que as pessoas não creem. Porque toda obra que se começa na fé, primeiro deve existir a iniciativa de Deus. Nós estamos aqui por causa dessa iniciativa. Muito mais agora na graça que Ele deu um filho, pela salvação, pela redenção e libertação daqueles que pecam. Nós somos resposta dessa iniciativa. Do quanto Deus provou que Ele é poderoso para libertar um pecador, perdoá-lo e recondicioná-lo, não para viver na sociedade, mas inclusive para viver no céu, quando Ele chamar. Mas não são todos que estão crendo aqui assim. Que só aquela iniciativa de Deus na cruz do Calvário seja suficiente para aqueles que estão aqui hoje também terem a sua com Deus, de responder a Ele à altura, que concordam, que creem nesse chamado, de um Deus poderoso que escreve certo, que não tem equívocos, que não age por emoção, que não age com irresponsabilidade, e que de um jovem, de um imaturo, de um desproporcional, de alguém que tem uma história como esta daqui, que tudo favorece para que ele não seja nada, Deus pode tirar de lá, desses escombros, desse caos, dessa decadência, dessa história triste, deplorável, uma remanescente para glorificá-lo, um instrumento para Ele usar em dias aonde Ele quer comunicar a sua palavra e os homens não querem ouvir. Amigo, não está sendo discutido aqui se você está preparado ou não, se você tem condições ou não. O que está sendo falado aqui é que Deus pode. E se tem jovem aqui, e adultos aqui, principalmente os jovens que eu quero mais fixar em cima deles hoje aqui, perdendo a sua chance com Deus de estarem aliançados com Cristo e desenvolverem ministério nessa igreja que vai subir, não é por falta de iniciativa divina, nem sinais de Deus para a tua vida, não é porque o pecado está muito forte e a pressão pecaminosa também, é porque você não crê, é porque você não crê. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, e Ele começou essa obra, e Ele vai terminar. Não tem um ali no Antigo Testamento que você vai lá dialogar com ele, conversar com ele, que ele vai te dizer que tudo na vida dele foi fácil, que tudo na vida dele foi sobrenatural, foi milagroso. Pelo contrário, todos eles tiveram dificuldades, enfrentamentos e constrangimentos para poder viver essa fé. E o que a Bíblia me mostra, o que a palavra de Deus me revela, que mesmo assim, nenhum deles tinham dúvidas de que Deus havia realmente chamado, vocacionado e enchidos da palavra do céu. Foram remanescentes de Deus numa época tenebrosa, porque creram. E se nós não cremos, se nós não somos crentes, vamos perecer com eles. Vamos ser engolidos com essa sociedade pelo pecado que comanda lá fora. Mas se nós tivermos voltados para Ele, com a crença que o céu pede, não vai ser o pecado, não vai ser o diabo, não vai ser o mundo e as coisas que lutam contra você, que vai te tirar da presença dEle, ou vai te impedir de fazer o que Ele quer que você faça. Eu quero ler um texto para você aí, meu filho, que se encontra lá em Salmos capítulo 104, verso 4, a igreja vai ler em voz alta, por favor, em nome do Senhor Jesus. Pode ler em voz alta, igreja. Salmo 104, verso 4, leia em voz alta, porque esse texto aí é para você.
Lê com força. Vai. Lê bem alto o cenáculo. Amém, Jesus? Deus, Ele gera ministros, porque Ele é poderoso. Deus gera servos crentes e fiéis para Ele, numa geração perversa, porque Ele os tira do seu fogo, do seu poder. Deus não vai à procura de ferramentas sociais, nem científicas, nem psiquiátricas, nem psicológicas. Deus não vai pedir licença ao Estado, e não vai pedir recursos para Ele, para levantar crentes fiéis nesta geração, porque Ele pode gerar para si mesmo ministros da sua palavra. Ele pode gerar para si mesmo, concebido no seu poder, uma igreja fiel frente a uma sociedade pagã e imunda, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso para fazer essa obra. É como Paulo fala em 2 Coríntios 3,6 também. Deus é capaz de fazer ministros para a sua nova aliança. Deus é capaz de levantar sacerdotes, crentes fiéis, jovens fiéis, para serem ministros dessa nova aliança. Então não me venha com essa, amado irmão, porque o mundo está perverso demais, e o pecado aumenta gradativamente, que é o fator por nós hoje estamos aqui, tristes, por esta visão, de que não há jovens e não há pessoas dispostas a servir a esse Deus e a esse Cristo com fé. O pecado não é mais forte do que a graça. O pecado não é mais forte do que a misericórdia. O pecado não é mais forte do que o seu amor. O que nós pecamos não é mais forte do que Ele sente por nós. As nossas dívidas não vai fazer com que Ele deixe de nos amar. As nossas sujeiras do passado não vão impedi-lo de nos amar. Ele nos ama mesmo assim, por isso enviou o seu Filho para assinar aqui nessa terra um tratado de nova aliança e levantar no meio dos escombros do caos da tua história caótica uma pessoa que você não tem forças para ser, competência para ser, mas vai fazer por quê? Porque eu vejo o braço do Senhor estendido para mim, e eu ouvi a sua palavra, e eu quero, e eu creio, e por isso eu estou hoje aqui nesta igreja. Não foi para passear, não foi para vir aqui ver um show, mas porque eu creio que esta pessoa que eu preciso ser para Deus, ela vai nascer desta fé, ela vai nascer deste poder, ela vai nascer deste fogo, ela vai nascer destas maravilhas que Deus realiza e faz. E como já dizia João, eu vos batizo para arrependimento, mas Ele virá vos batizando com fogo e com o Espírito Santo. É como nosso Senhor mesmo disse, no abrir da vossa boca, eu direi a vocês o que vocês devem falar. Não tem para ele menino, criança, jovem que não possa servi-lo. Não existe para ele o impossível. Quando ele quer, ele quer. E se ele fizer é porque você crê. É porque você disse, eu quero. Já é suficiente para que o inferno caia diante de você. Porque se tem uma coisa que Deus valoriza na vida do homem, é quando ele fala e ele escuta. E obedece. Texto ainda de Ezequiel, capítulo 36, verso 22 ao verso 38. Pastor Daniel, eu não vou ler, porque esse texto é bem comprido, aliás. Mas você fixe o teu olhar aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ezequiel 36.
versículo 22 ao versículo 38. Quando Ezequiel está na fase dessa experiência desse capítulo aí, ele já tinha uma dimensão do Deus que ele servia, do Deus do qual ele estava vocacionado. E o entendimento que Deus passava para ele é que as suas promessas de restauração, a sua graça, estariam ligadas ao arrependimento. Que Deus age por misericórdia, age porque Ele quer, e porque existe arrependimento. Mesmo Israel pecando, profanando, desobedecendo a Ele, mesmo assim, Ele tirou da sua misericórdia o aviso por intermédio de Ezequiel. Eu vou trazer sobre Israel essa restauração. Esta restauração que você está lendo aí só se cumpriu em Jesus. Mas foi lá em Cristo que Deus universalizou o seu amor. Não foi só para Israel, mas o mundo o conheceu assim. Mas a grande questão é que Ezequiel passa a lidar na sua juventude, na sua realidade, com um Deus que não age por hereditariedades. Que um Deus, esse Deus misericordioso, compassivo, Ele não age porque o teu pai e a tua mãe existem na tua história, porque você é ligado historicamente com a salvação dele. Ele age por misericórdia porque você se arrepende. Eu tenho para mim que esse homem deve ter se alegrado demais por saber que Deus não agiria com ele também nessas condições. E por que não agiria nessas condições? Porque ele não tinha indicação por pai e por mãe a ser o que ele era. Daí entra aquela questão, bom, o pai e a mãe têm um papel de influência sobre o filho no que diz respeito à fé, é bíblico, tem. Paulo, quando vai fazer orientações a Timóteo, ele lembra da mãe e do pai de Timóteo e da fé que eles tinham e pede a Timóteo que seja igual. Querem os textos? 2 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 3,15. Quando Paulo vai lá falar para Timóteo o crente que ele tinha que ser, o jovem crente que ele tinha que exercer, ele lembra da família em que ele teve. Bom, mas é assim então, pastor? Que toda essa história que envolve esse profeta e tantos outros jovens, foi pelo fator deles terem pais e mães crentes, que eles vieram a ser remanescentes de Deus num tempo difícil? Não. Deus sempre age por misericórdia e por graça porque Ele quer. Primeiro, Ele não age por influências, Ele age porque Ele quer. E se Ele fizer alguma coisa em favor de alguém aqui, não é porque a família está aqui, ou o pai e a mãe têm uma história ligada com a igreja. Ele vai fazer porque tem arrependimento. Porque tem elementos no teu coração que Ele se agrada, que atrai Ele a você. Todos os profetas que você for investigar, todos eles eram filhos de sacerdote, mas nenhum dos seus pais eram fiéis. Nenhum deles tinha influência paterna, recomendação ou iniciativa familiar. Todos surgiram dessa intimidade, dessa experiência pessoal, dessa relação pessoal com Deus, sem o fator da família estar vivendo aquilo, ou presente naquilo. Isso quer dizer o que para nós? Que todos eles chegaram para Deus como nós chegamos para Cristo. Por adoção. Que é o que fala a palavra de Deus em Romanos 8, 23, mas Gálatas 4, 5, você vai levantar sua voz bem alto em nome do Senhor Jesus e ler esse texto com gosto, vai. Eu já falava para você aqui nessa noite, que não é a tua história que vai atrapalhar Deus de fazer alguma coisa na tua vida. Não são as dificuldades, os enfrentamentos da tua história que vai impedir Deus de ser Deus na tua vida. Só vai impedir se você não quiser. Coisa importantíssima que Deus está tratando hoje aqui. Deus não está nem um pouco interessado em saber quem é teu pai, quem é a tua mãe. E não vão ser eles quem vai definir também o teu futuro com Deus. Porque Deus age porque quer agir e haja onde há arrependimento. Lê o texto aí, cenáculo.
Gálatas capítulo 4, versículo 5. Vai. Lê de novo para entrar essa palavra na tua cabeça. Deus está disposto a ignorar a tua história e tudo que você fez de errado nela, e também não levar em conta quem é seu pai e sua mãe, porque Ele entende que agora a fé já quer te adotar para ser propriedade dEle. A adoção quer dizer o quê? Que todos nós chegamos órfãos aqui. E não é porque ele tem um pai e uma mãe que ele vai ser mais crente do que você. Não é porque ele tem uma família dentro da igreja de você, não, que ele está mais adiantado do que você. Todos nós chegamos aqui órfãos diante dele, e ele buscando por Cristo nos adotar. Se tem uma coisa que Deus não se preocupa, é com os processos hereditários, com esse tipo de conceito de transmissão, de que ministério passa de pai para filho, e de filho para neto, essa coisa toda hereditária. Isso na fé não existe, descarta. Tenho pai pastor e mãe missionária, e não quero nada do que eles aprenderem, nem do que eles são, por herança. Por mais que eles tenham feito por mim coisas boas, como um pai e uma mãe faz, que é dever e tarefa de todo pai, e principalmente daquele que se diz cristão. O que eu sou hoje, se eu disser que eu trouxe de lá, eu estou negando o que eu acabei de ler com você aqui, e estou dividindo a glória de Cristo com eles. Cheguei aqui no caminho da fé, órfão, quer dizer miserável, sem honra, sem herança, sem direitos. O Senhor me deu todas essas coisas pelo poder da fé. Não vai ser isso que vai te medir também. Se você quiser ser uma pessoa imunda, depravada, suja, imoral, você vai ser porque você quer. Porque para Deus, aqueles que estão na tua família não podem assumir a tua identidade e responder por você, e responder pelas tuas ações. Quando nós queremos, e Deus entende assim. Quando nós cremos, nós cremos. E isso estava na experiência de Ezequiel. Pô, nada do que esse camarada foi, a sociedade aprovava. Nada do que eles foram no Antigo Testamento, os profetas maiores, até os menores, teve aprovação familiar, aprovação da sociedade judaica. Todos eles eram diferentes, todos eles eram discriminados, odiados. Todos eles eram tratados como escória pelo que desenvolviam para Deus. E mesmo assim, foram fiéis. Entendiam que a soberania de Deus, ela só existe para aquele que é leal, para aquele que se santifica, para aquele que obedece. Eu vejo homens ali construindo uma comunhão e uma vida com Deus, de maneira impecável, profunda, e nada daquilo que cercavam esses homens foi suficiente para distanciá-los ou impedi-los dessa natureza, dessa função, desse triunfo, dessa vitória de fé. Talvez hoje o Senhor me pediu para pregar essa palavra aqui, porque há pessoas querendo pegar carona no fracasso dos outros, para justificar o seu. E querer dizer que você não foi uma pessoa de sorte, que você não teve uma família, que você não teve isso, que você não teve aquilo. E dizendo assim, você está querendo pregar, anunciar a você mesmo e às pessoas que Deus não é poderoso. Meu amigo, Deus faz quando Ele quer, como Ele quer. E Ele não precisa das coisas da terra para ser Deus. Ele levanta remanescente aonde Ele quer. E por intermédio da sua soberania, Ele pode se revelar para quem Ele quiser. E mandar esse indivíduo abrir a boca, para que Ele o encha da sua palavra e do seu poder. O fator continua sendo esse, mas nós queremos. Você está dando muita honra para o diabo. Principalmente os pais que estão aqui.
É difícil criar um filho nesse mundo. É muito difícil você ter um filho aqui nesse mundo. E fica colocando obstáculos ali, com parafrases, dizendo exatamente que o tempo não favorece, a circunstância não favorece, dizendo que a igreja não favorece, que a família não favorece, que tudo está nos impedindo disso. E como é que Deus enxerga isso? Ele enxerga da seguinte forma: vai na história e vê que tudo isso daí é ficção. Para Deus não tem nenhuma importância, seja a história ou a hereditariedade da tua vida. Ele só quer saber de uma coisa: que o que Ele vai te dar, você vai receber, ou que Ele vai mandar você comer espiritualmente, você vai admitir. Se o que Ele desenvolveu e preparou para colocar na tua vida, na adolescência, na juventude, ou seja, em que idade for, você está disposto a viver. Não é o externo, nem o que envolve, mas o que Ele quer alcançar, que mais interessa para Ele agora. Não é o mundo em que você está, mas é você que interessa para Ele aqui agora. O fato que o filho dele levou esses obstáculos na cruz, para te facilitar o caminho do reino, e você está querendo trazê-los de volta. E não é só os fatores da história e nem da família, também as dificuldades da vida. E querer colocar isso como sendo o motivo do teu fracasso, o motivo do teu desligamento, o motivo da tua iniquidade. Se o teu pai e a tua mãe não são crentes, se eles não foram convertidos para Cristo, se a tua família representa um contraste de um crente, o oposto de um crente, você tem um motivo maior ainda para ser um. Pois é desse fogo, é dessa fornalha, é dessa dificuldade, é desses traumas, é de tudo isso que te derruba para baixo, que Ele quer gerar um ministro para Ele, um profeta para Ele, um missionário para Ele, uma igreja fiel para Ele. São das marcas, são dessas as orações que a vida nos promove, do pai que estrupa, da mãe que abandona o filho, do pai que se divorcia da mãe, que ele pode pegar todos esses troços e gerar a você um motivo maior ainda para você determinar que você vai ser diferente do que eles. E quando você olhar para o espelho e dizer: mas Senhor, eu acho que eu não consigo como eles também, então daí o céu vai se abrir, e aquele que morreu por você na cruz vai dizer: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E eu vou te colocar no meio de um povo rebelde como teu pai e a tua mãe, para que tu diga a eles a palavra que eu te dei. E quer saber, você vai fazer coisas para mim que um homem normal não faria, porque o meu poder agora habita no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Essa é a diferença do que está aqui nessa noite hoje. Deus nos deu uma oportunidade de nós mudarmos a nossa história, de nós quebrarmos toda essa hereditariedade maldita que nos persegue desde os tempos antigos. E olha que tem muita história para contar aí, meu filho. Tem muita gente aí errada na tua história, não tem? E o Senhor foi lá na cruz para tirar da mão do diabo essa chave da vida, essa chave do direito, essa chave que estava sobre ele, da liberdade das pessoas. E o Senhor as tomou pelo poder do seu sangue e do seu triunfo na morte, para dar a sua igreja na terra, para que ela desenvolva propósitos aqui, no meio dessa imundícia, no meio desse caos, no meio de toda esta confusão, para ser o que Deus quer, para fazer o que Ele quer, pelo seu poder. Porque não são pessoas concebidas dentro de uma família, não são pessoas concebidas espiritualmente
de dentro de culturas, são pessoas que nasceram de uma intimidade, de uma experiência própria, pessoal com esse Cristo, nasceram lá, aonde Deus falou, aonde Deus se revelou, aonde Deus se mostrou, aonde Deus se manifestou, aonde Ele conheceu as suas maravilhas. São jovens que viviam ali, confinados nos mistérios de Deus, alimentados pelo seu poder, pela sua revelação. Eram homens que viam a glória de Deus brilhar insistentemente, para terem força para enfrentar o mundo corrupto da qual eles estavam. Não eram normais, mas que talvez você seja uma pessoa normal. É por isso que você está morrendo com o fracasso dos outros. É por isso que você está mal. Porque você olha para eles e faz o que eles fazem também. Você reclama deles, mas você é igual. E nunca quis ser diferente. Nunca quis segurar na mão desse Salvador para mudar tudo isso que você sempre reclamou. E pior, o que você reclamou do teu pai e da tua mãe, você está fazendo com os teus também. Deus não pode ter a sua soberania comprometida por causa do fracasso de gente aqui. Ele continua sendo quem Ele é, e realizando as coisas que Ele adora fazer, e pode fazer. E se a obra da fé não deu certo na tua vida, a conclusão que eu tenho, é que o que Ele te deu por revelação, o que Ele te ofereceu, de revelação, para você não foi suficiente, mas para este daqui, para todos os outros já foi, para começar uma vida, uma obra, um ministério. Homens que não foram alimentados pela cruz, e se fossem, seriam melhores do que foram. Agora, em plena dispensação de um Deus que dá um filho pela tua salvação, você fica à mercê de acontecimentos, de situações históricas, de fracasso, que envolvem inclusive família. Eu acho melhor você voltar o teu olhar para Cristo, aqui nessa noite, e procurar assimilar e receber os benefícios que a sua morte te dá, e você vai saber que esses benefícios engolem essas maldições, porque o poder de Cristo habita na igreja, para ela superar, vencer, e semear lealdade, santificação, porque crê que Deus é poderoso, porque crê que a fé funciona, porque crê que a palavra não é equívoca, que ela é certa do que ela fala, que mesmo quando as situações se fecham diante da igreja, Ele vai e abre as portas, se precisar abre o mar de novo, para dar a esta igreja, a esse crente, condições para ele chegar onde Deus quer. Mas se teve um fator que atrapalhou tudo isso, é o fator que você não quer. Por isso, eu entendo, na parte doutrinária eu entendo, que por mais que o pai e a mãe sejam crentes, por mais que eles falem, por mais que eles eduquem o seu filho, se o filho não quer, não quer. E eu não estou falando isso para o pai e para a mãe afrouxar, descansar e falar que não tem mais nada para fazer. É dever teu como cristão, agir com eles da maneira como Deus te orienta pela palavra. Mas o fato é que já que as promessas e as bênçãos e o ministério não vêm por hereditariedade, mas por uma experiência íntima, pessoal, sobrenatural, os jovens que estão falidos espiritualmente aqui não tem mais desculpa. Ou tem? Não tem. Nem quando você diz que você não teve um pai, ou não teve uma mãe. Você não tem desculpas. Se você não se tornou o que Deus quer na terra, é porque você nunca quis. E essa assinatura aqui é bíblica, não é minha, não é de ninguém aqui. Você tem, já na tua idade como jovem e adolescente, você tem todas as responsabilidades de um adulto. Todas!
Se você tem força para assassinar, para matar, para se engravidar, para se drogar, para roubar, para mentir bem, Deus entende que esta mesma força que você tem, você vai usar para servir a Ele. E como João já dizia, a força do jovem crente não é a beleza, mas é o que ele ouve da palavra e sente por Deus. E essa força ele tem. Mas por que eles estão falidos? Por que eles estão desprezíveis, imorais, pervertidos, vendidos ao opróbrio, vencidos pelo pecado, pela sodomia, pela perversidade? Porque no fundo, eles gostam do que os seus pais e os seus avós também são. Porque se amanhã eles estiverem indignados com o pecado dos seus pais, com essa hereditariedade maldita, eles vão chegar dentro de uma igreja como essa daqui, vão botar o nome deles ali naquela lista, e vão dizer exatamente o que eu disse aos meus 20 anos de idade, quando eu fui consagrado pastor. 20 anos. E de lá para cá, eu falo a mesma coisa. Vim para não voltar. Entrei nessa caminhada e não quero nada de pai, não quero nada de mãe, não quero nada de família, não quero nada da minha história, nada do meu passado. Eu até ouvi a minha mãe dizer, mas isso é injusto, porque você nasceu dentro de uma igreja e você também fez coisas boas. Eu fiz a ela, não existe meio morto ou meio vivo. Eu não quero nada de lá de trás. Eu estou começando uma vida com Cristo aqui agora. E toda a excelência que eu for exercer, todas as virtudes que eu vier ter, todo o ministério que eu vier a praticar, vão ser benefícios, graças, misericórdias e revelações que eu vou receber do que eu vou buscar do Senhor agora. E de 20 anos para cá, eu vivi praticamente toda a minha juventude e grande parte da minha vida adulta pregando em cima de um púlpito e ficando mais aqui em cima ou dentro de outras igrejas que eu fui do que na minha própria vida. E se tem uma pessoa boa para te falar isso hoje aqui, sou eu. E não é mérito para mim, é orientação para quem está embaixo agora, se respaldando no pecado do mundo e no fracasso dos homens, para dizer o porquê ele não é crente. Não é porque quer, não quer. Não é crente porque não aceita ser, não concorda ser, não quer ser. Para de chorar e ficar enganando Deus, que você não vai enganar, amigo. O plano começa na iniciativa dele, e ele te deu tudo para confirmar o quanto ele quer essa obra na tua vida. E se alguma coisa não te aconteceu, não é porque teu pai é pobre, a tua mãe é pobre, porque você mora numa favela, porque você não tem condições, porque você é um fracassado, mas porque você não é crente e não tem nenhuma vontade de participar disso aqui, de ver ser construído dentro dessa vida um homem, uma mulher, cujo a sua vocação é servir a Deus no mundo perverso e dar a Ele coisas boas de você, para provar aos homens que você pode conseguir muitas coisas até aqui na vida, porque Deus é soberano, não porque você se vende corrupto. As meninas que estão aqui me escutando hoje, você não vai conseguir constituir família, conseguir ter uma pessoa apta para casar, porque você tem pernas grossas, seios grandes, um beijo enorme, olhos maravilhosos. A mulher virou produto de prostituição. A mulher virou um produto de satisfação sexual. A mulher lá fora não tem mais dignidade nenhuma, respeito nenhum. Ela se vendeu para ter oportunidades. É o que você quer? Mas quem vai querer uma crente, pastor? Quem vai querer uma virgem? Quem vai querer uma menina de princípios cristãos?
aquele que quiser ser igual a você. Mas se você quiser ter um canalha para casar, basta ser canalha. É assim como eles estão pensando agora. Eu não vou ganhar quem eu amo sem beijar e sem transar. Eles não gostam de virgem. Quando as meninas também não ensinam isso. Já os rapazes têm uma outra versão. Eles precisam ser imundos, sacanas, perversos, mentirosos, ladrões, desonestos, para serem prestigiados pelos seus amigos, para serem mais masculinos. Já os pais pensam assim: se os meus filhos não tiverem amizade, se eles não tiverem contato social, vão se crescer aqui amebas, vão se crescer aqui bichos neste lar. Os meus filhos precisam conhecer a vida e as pessoas, obter experiências, e tudo passa a ser puramente técnico a coisa. Já para Deus não. Para Ele, nada do mundo importa, nada que venha dele favorece ou altera, porque tudo é feito pelo poder dele. Um adolescente, um jovem vai poder fazer vida sexual no seu matrimônio, como uma mulher gosta, sem precisar ter conhecido o sexo antes. E vai me desculpar, você que tem um conceito que vida sexual tem que ser desenvolvida para ter maturidade e saber o que uma mulher gosta, para os retardados que estão aqui. Vou ensinar meu filho a ser macho, e você é gay. Ensinando a ele a se masturbar, ensinando a ele a ser pervertido, você acha que o teu filho vai ser homem? Botando ele para assistir coisas na televisão, que nem um adulto para assistir. Ele vai ser uma pessoa melhor para enfrentar as coisas lá fora, é? Fala isso para Deus então. Se a tua filha esboçar sensualidade, feminismo, ela vai ser mais atraente e vai haver mais oportunidades para ela, e o mundo vai se abrir para ela, porque de fato isso não confere. Na prática, na experiência, aos 40 e 50 anos, essas mulheres estão derrotadas. Não tem mais libido, não tem mais realização, não tem mais porcaria nenhuma, não tem mais preferência por homem nenhum, porque estão destruídas, moralmente e espiritualmente, porque se perverteram a vida toda para ganhar vantagens. E é assim que eles estão crescendo dentro da igreja. É assim que muitos pensam que para se promoverem na vida, precisam se vender, ou venderem a sua alma a qualquer custo, para adquirirem realização própria. E eu tenho um cara aqui, que é bem na sua pré-adolescência e juventude, iniciou uma vida com Deus invejável para quem é adulto, e conseguiu dar conta do recado do mundo perverso em que ele vivia, para oferecer ao Senhor um crente fiel em pleno caos. Tudo porque ele creu que o poder de Deus é maior do que qualquer força humana. E que quando Deus habita no nosso ser, e nós somos alimentados por Ele, nada nessa vida vai comprometer o que Deus quer na vida desse crente. E lá no capítulo 3 de Ezequiel, capítulo 3, verso 3 ao verso 15. A igreja vai abrir. E agora nós vamos ler. Ezequiel 3. Amém? Só um instantinho. Amém. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Então ele me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel.
E nem há muitos povos de fala obscura, de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a casa de Israel é fronte obstinada e dura de coração. Mas no versículo 10 Deus diz assim: mas disse mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. E lá no versículo 14, então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aí no texto do capítulo 3, você tem outra coisa importante que o pastor eu quero passar aqui também. Muitas coisas aconteceram até o capítulo 3, da parte de Deus e da parte desse jovem também. Mas lá no final, o que prevalece? Para você que está ouvindo essa pregação hoje aqui. Deus exercendo poder sobre ele, ou ele aceitando os propósitos de Deus? O que é mais forte na vida desse profeta? Na vida de Ezequiel? Talvez seriam as duas coisas, mas para nós, hoje aqui, é ele aceitando o que Deus estava propondo a nível de promessas e de propósitos. No final, o que prevalece é a fé pessoal. É a parte, sabe, espiritual e intelectual da pessoa. Eu estou escutando Deus falar aqui, Ele me revelou, Ele se manifestou, Ele deu todas as iniciativas da parte dEle para me comprovar o que Ele quer de mim. Mas agora eu estou indeciso e não sei o que dizer. Não foi o caso dele, talvez seja do teu. Foram muitas chamadas, foram muitas manifestações, mas eu não consigo ainda ter uma decisão concreta para falar a Ele: Senhor, pode começar essa obra na minha vida, porque eu quero. Eu lhe pergunto aqui nessa noite: Deus vai continuar mesmo assim, desenvolvendo propósitos que beneficiam Ele, mesmo Ele não tendo certeza? A tendência é Deus uma hora não insistir mais e deixar a critério que a tua decisão prevaleça. Tudo na fé funciona assim. Eu congrego, um exemplo, um jovem que nasceu dentro de uma igreja como eu. Eu congrego dentro de uma igreja, fui batizado por ordem de pai e mãe, fui iniciado na igreja porque os meus pais são cristãos, etc, etc, etc. Mas querendo ou não, eu tive as minhas experiências, mas diante delas eu me calei. Como Deus fica diante disso tudo? Vendo exatamente as pessoas terem esse tipo de comportamento, os adolescentes, os jovens, tratando a iniciativa de Deus como uma mera opção. Deus, Ele continua trabalhando, Ele continua desenvolvendo esse propósito, levando Ele à frente, mesmo que essas pessoas não tomem uma decisão. Você não vai conseguir extrair isso daí, do livro, das experiências, dos exemplos, porque é um conjunto. Aí é que, pastor, eu volto na questão. Bom, se lá no final o fator principal é a decisão do homem, então isso quer dizer que o que rodeia ele continua não influenciando, continua não tendo poder de alteração. A palavra final sempre é daquela pessoa que está sendo chamada por Deus. Toma, come o que eu te dou. E esse homem passa a ter com Deus experiências sobrenaturais, vocacionais, baseadas exatamente no que Deus ofereceu e no que Ele concordou. Agora, se os jovens aqui, se os adolescentes aqui, olham para o mundo e acham tudo que está lá normal, olham para as pessoas que vivem lá e assimilam que as suas opções mundanas não são perversas, tudo no mundo é lindo e maravilhoso para ele. Quando ele entra aqui, como é que ele vai me tratar como pregador? Inclusive no que eu estou falando aqui agora com ele, com o maior desprezo possível, porque ele não vai precisar nada
do que eu estou aqui pela palavra entregando e oferecendo em nome de Jesus Cristo a ele. Mas Ezequiel já não. Sinta indignação, para não dizer raiva, indignação, tristeza, por Deus estar tendo esse conceito sobre o seu próprio povo, e saber que a minha família e os meus pais também estão mentindo nisso. E agora, sabendo que Deus está me chamando para uma tarefa difícil, que é levar a palavra dele para um povo que não quer ouvir, e já de antemão saber que eu vou sofrer por tal resistência que está ali no meio deles. E qual foi ali na experiência o sinal mais forte dessa chamada? O homem querendo, crendo, admitindo, concordando e se conformando que o que Deus queria dele não tinha jeito de escapar, que Deus estava correto em dizer que Israel era aquilo, que Deus precisava da sua ajuda agora, para fazer aquele povo conhecer a sua palavra. Agora você olha para eles aqui dentro da igreja nessa noite, e outras também por aí, eles não têm nenhum pingo de indignação, nem revolta, nem raiva do pecado que eles conhecem lá fora, inclusive dentro da igreja. Já os adultos eu não preciso nem falar, que se alguma indignação for manifesta por Deus, por intermédio de alguma revelação ou alguma pregação, vão dizer que o pregador ou quem está levando está doente e está cometendo injustiça, porque as pessoas não podem ser julgadas. Os adultos já estão dizendo isso. Os jovens, por um outro lado, que teriam força para gastar, para levar à frente certos conceitos e princípios de fé, em meio a uma corte ou um mundo pagão e perverso, estão pensando da mesma forma. Porque como os adultos, eles assimilaram o conceito de que tudo o que está acontecendo aqui é normal e Deus tem que aceitar. Já ele não. No final, prevaleceu desse homem que tudo o que Deus havia falado ele concordava. E a tristeza que ele sentia ali não era do que Deus estava dando. A revolta que ele estava sentindo não era do que Deus estava revelando. É o fato de Deus ter aberto os seus olhos para enxergar Israel da forma como ele via. E ver a corrupção. Se tiver algum jovem aqui hoje, que diga assim: Senhor Jesus, me ajuda, me tira, Senhor, da corrupção, eu quero sair do mundo, eu odeio o pecado, eu sinto repudio pela perversidade. Já é suficiente para Deus dizer para ele: espera aí que eu vou dar um jeitinho e vou te ajudar. Não quero ser como os meus pais, não quero seguir o caminho deles, não quero viver no mundo. O Senhor Jesus me ajuda. Sem pai, sem mãe, com toda a história horripilante que ele tenha, Deus vai fazer essa obra na vida dele e dar a ele condições dele ser o crente que ele precisa ser para se salvar. O fato que você vai até eles e não vê iniciativa, não vê desejo, não vê vontade. Alguns são mascarados, dissimulados. Você percebe, realmente, na juventude atual, não é que o pecado está vencendo eles diante daqueles que estão corruptos dentro da igreja principalmente. É que eles já se conformaram com o pecado, de uma tal forma, que os ensinamentos estão cauterizados dentro deles. Eles estão sem iniciativa nenhuma. Para uma geração que realmente queira preservar os princípios de fé nesse mundo em que estamos. Eu tenho para mim que a geração, se Deus permitir, né, que a próxima geração desses jovens que estão vindo aqui, eles não vão estar na igreja. E eu vim aqui te dizer, amado, que não é por falta de pai, nem de mãe, nem porque eles têm uma história tenebrosa, que eles são assim. Principalmente aqueles que foram evangelizados. Não é porque a igreja não tem uma repartição só para eles poderem desenvolver a arte da brincadeira, ou então desenvolver
entretenimento, se sentirem mais acolhidos, ou então fazerem algumas diversões em nome de Cristo, que eles estão caindo no mundo. Porque tem igrejas que fazem isso e eles estão fazendo a porcaria dentro dela. Eles estão indo para o mundo, porque eles não sentem mais nada por Deus. Eles não querem. E eu sei que quem quer, eu estou pregando hoje aqui, ele vai vir. Quem quer, vai vir sem pai, sem mãe, sem recursos, sem nada, porque ele quer. Vocês vão ficar ali, orando, ministrando, falando, dizendo sobre pessoas que não querem? Como é isso? Aí é que está. O pai e a mãe, muitas vezes, eles, como cristãos, lutam pela conversão do filho, porque é a missão e a tarefa deles. Mas eles precisam estar conscientizados de que o filho do outro lado lá, ele também tem um papel pessoal a desenvolver, que Deus não vai interferir e nem os pais também representar. E eu queria dizer àqueles que estão ouvindo essa pregação, de que você não perca o seu tempo em fazer alegorias para o seu filho ficar no caminho cristão. Que você não perca seu tempo de tornar a ele a fé uma coisa divertida, a fé uma escalação de montanhas, ou cair de paraquedas, uma emoção, para poder alimentar um capricho teu de pai e de mãe de ver o seu filho dentro da igreja. E olha que eu sou pastor, e tenho 3. Mas se eles vierem para a igreja, eles vão vir porque eu quero na idade certa. E depois, se eles não vierem mais, eles não vão vir porque eles não querem. E se eles vierem depois dos 18 anos, eles vão vir porque o que é feito aqui, da parte pura, eles também são atraídos. Não vão ficar aqui por vínculos culturais, históricos, de amizade, etc, etc. Vão ficar porque querem, porque creem. Foram trabalhados para isso e foram educados para isso. Não vão ficar porque é a igreja do pai, porque a igreja é da mãe, porque a mãe vai. Vão ficar porque querem, porque creem, porque têm a sua experiência pessoal e individual. Poxa, eu gostaria muito realmente de poder ter um filho como o profeta Ezequiel. Eu também. Mas isso só vai acontecer se eles permitirem que aconteça. Porque entraram aqui como órfãos. E na igreja não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Todos são órfãos e sem família, porque foram adotados por Cristo, para que Ele seja a sua família, o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Hoje, eu tenho aqui na minha igreja, irmãos aqui sem marido, irmãs sem marido, né? Perdoe os irmãos. Irmãs sem marido, esposos sem esposa, filhos sem pai e sem mãe, filhos sem pai e sem mãe, sem irmãos. Vem cá. Vem cá, Olha o tamanho desse moleque. Vem cá, sobe aqui. Agora você vai ficar horrorizado do tamanho dele e o meu. Você está com pai e mãe aqui? Tua família está aqui? Você veio sozinho? Fala o teu nome para a igreja. Davi. Davi, com quantos anos você entrou aqui na igreja, Davi? Primeira vez que você entrou, filho, você lembra? 13 anos. 13 anos. Quantos anos você tem hoje? 14. 14 anos. Você tem algum arrependimento de aparecer sozinho aqui? Você se sente humilhado de aparecer sozinho, sem pai, sem mãe, sem família aqui? A gente te constrange? Te humilha? Você é bem-vindo aqui? Você é bem recebido por esses irmãos? Você se sente bem recebido por eles aqui? É só isso que o pastor queria te falar. Amém. Eu ouvi de você também. Senta lá. Amém. Pastor, não é só ele não, tem outros casos aqui também. Tem um baixinho que vem lá de Carapicuíba, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Como é o nome dele? O João Vitor. Cadê ele? Está hoje, João Vitor? Hã? Ok. E ele vem de terno, ele vem de gravata, ele vem com um sorriso,
ele me para ali atrás da porta da igreja ali, me aborda como se fosse um adulto, pede oração pela mãe dele, pede oração pelos irmãos dele, ora, tem iniciativas de um adulto. Quantos anos ele tem? Eu olho para esse menino e eu falo, Senhor, que miserável que eu sou. Porque eu tive muito mais que esse menino tem. Para poder, aos 8 anos de idade, sair de Carapicuíba para vir para a Zona Norte, para congregar um dia de culto com essa igreja, sem motivação, sem apoio de ninguém. Deixa eu falar, mas meu Senhor, é mistério, irmão. É poder que cai no alto sobre quem crê. É Deus que se manifesta sobre aqueles que se abrem, que estão abertos a Ele, que querem a oportunidade, que querem a caminhada, que querem Jesus. Não vai ser nenhum fator da vida que vai impedir esse menino. Enquanto os irmãos ajudarem ele a estar aqui, e ele quiser vir, ele vai estar aqui sempre, porque Deus vai ajudar e o Senhor vai dar ele. Eu espero em Cristo que esse menino aqui, ele e tantos outros que eu já conheci aqui no cenáculo, eu vejo amanhã eles pregando, profetizando, ensinando, testemunhando esse Jesus, se ele não voltar, entendeu? Para dizer àqueles que subestimaram essa força, que Deus tem poder para fazer o que Ele quer, em quem Ele quer, e qual tempo for. Que a parte final sempre é essa: eu quero, eu creio, o que eu ouvi, eu gostei, o que eu ouvi de Deus, eu confio, eu quero para a minha vida, eu vou buscar, eu vou em busca desse Jesus. Então, Ezequiel, se prepara, porque você vai se acostumar em dizer assim diz o Senhor. Por inúmeras vezes você vai ter que dizer isso para eles. E vai honrar o teu nome, que se traduz Deus fortalece. E passará a mostrar a todos que crente não é crente de nome. Ele é concebido no poder de Deus. E o que ele faz porque Jesus habita nele. Vai continuar dando glória para o diabo, dizendo para ele que você não deu certo na fé, porque os homens te decepcionaram? Vai continuar utilizando isso? Que a tua mãe e o teu pai não prestaram e você também não é? Aquele que vai prestar? Que o teu pai e a tua mãe não valem nada, você é isso? Vai continuar usando esse argumento depois de hoje? De saber que Deus está disposto a fazer uma obra na sua vida nessa idade, ou nessas condições, ou diante destas circunstâncias? Sabendo que Ele só quer uma coisa de você: que quando Ele estender a mão, você estenda a tua também. E viva da graça e da fé, da confiança de que Ele é poderoso para fazer essa obra. Vai continuar a querer fazer essas provinhas? Se Deus me der, eu dou. Se Deus me der um sinal, eu vou. Se Deus me der aquilo que eu pedi, eu faço. Se a lã de manhã acordar molhada, entendeu? Eu vou. E a lã não molhou, porque nós não estamos no tempo dele. Não está nem chovendo. Vou fazer uma prova com Deus essa noite, né? Se o que o pastor Daniel falou hoje pela pregação corresponde a mim, porque Deus me quer, Deus quer usar, o Senhor tem uma obra na minha vida, Jesus tem algo comigo na terra. Se isso for para mim, a mula vai falar, como falou com Balaão. E a mula não vai falar, vai rosnar, e ainda vai te dar um coice, para ver se você acorda, porque o sinal Deus já lhe deu, um filho na cruz, crucificado pelos teus pecados, para garantir a você uma caminhada de fé, cheia de vitórias, que tira no diabo o que ele pensa de direitos, ou sobre direitos, porque o Senhor triunfou para fazer de você ministro do fogo, discípulo fiel,
geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para que apresente a Ele sacrifícios aceitáveis, sacrifícios que lhe agradam. E eu tenho certeza hoje aqui nessa noite, que é o que o Senhor veio realizar hoje aqui nesse culto. Ele está em busca, nesta noite, de pessoas que queiram ser crentes, e que hoje não vão olhar para nada que desfavorece, não vão olhar para nada que luta contra, não vão olhar para o tamanho do problema, não vão olhar para aquilo que está lá fora agora, mas vão incorporar esta fé, que assume que há um Deus poderoso aqui, que faz levantar obras para glorificar em qualquer lugar. Há um Deus poderoso aqui, que quebra a maldição de pai, de mãe, que quebra hereditariedades, para consagrar, santificar aquilo que Ele vai usar. Um Deus poderoso, que nesta noite está disposto a honrar aqueles que dizem: Senhor, eu quero, Senhor, eu creio, eu quero agora, mesmo na minha infância, mesmo na minha adolescência, mesmo na minha juventude, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, porque a minha indignação com o mundo me faz estar mais perto do Senhor, me faz querer mais o Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 é o último texto que você vai ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler. Amém? Amém? Eu só quero encerrar dizendo para você hoje aqui, que se tem algum jovem que não consegue enxergar essa pessoa que viva abstinente das práticas sexuais imorais, ou das ofertas imorais desse mundo, você que não consegue enxergar uma pessoa vivendo pela fidelidade de Deus, sem querer essas coisas antecipadas ou de maneira errada, eu quero deixar claro a você aqui nessa noite, que você é um descrente. E também dizer, que se os jovens lá fora te constrangem, por você não ter uma vida sexual ativa, como eles têm, e querer dizer que vocês são anormais, por se preocuparem com os deveres morais, com o que se faz com o próximo, com o que deve se abster. Se você se deixa levar pelas pressões, é porque você é fraco, sem caráter. E eu não vejo esperança para você. Eu falo para meus filhos lá na minha casa, quem tem que se sentir mal são eles, não vocês. É eles que têm que se sentir mal, por estarem porcos e sujos, a começar pelas meninas que não têm mais a virgindade, que já conheceram todos os tipos de homens, que já abortaram, e aconselham as outras a fazerem a mesma coisa, e os moços da mesma forma, e se sentirem inferiores aos outros, porque pensam que masculinidade se dosa ou se prova na vida sexual, sendo que é no caráter, na honestidade, na formação, no respeito, na reverência, principalmente pelas coisas de Deus, que você mostra que você cresceu. Você prova que você é fraco quando você cede às pressões. Você prova que você é fraco quando você se deixa levar pelas más influências. E quero dizer a você, para mim, quem faz o mundo é o homem. Quem faz o espaço somos nós mesmos. Quem faz a nossa perspectiva somos nós. Quem gera futuro somos nós.
Quem decide o que vai acontecer é você. E Deus opera nisso, na tua escolha, na tua aceitação, no que você definiu para você. Hoje quem vai decidir vai ser você. O que você quer ser, o que você quer fazer. Se o que você tem no teu coração é servir a Deus, então dá a tua resposta hoje. E nós vamos trabalhar isso hoje aqui em oração. Em corações que estão escancarados para receber esse Jesus hoje. E sair da fornicação, da prostituição, da imoralidade. Dessa falência espiritual. Jesus não vai querer mais crente dele, não sabendo o que quer ser na vida. Agora vamos saber o que são. Quem é o seu pai? Quem é a sua família? Quem é o seu pastor? Vão ter a resposta na boca. E sabedoria para julgar até mesmo aqueles que são maiores em idade. Que é o que já disseram para mim, você é muito novo para ser pastor. Ah, é? Mas o que eu estou apto para fazer, vocês não estão. Velhacos da velha guarda, múmias ambulantes. Deixe que os jovens façam a obra. Deixem que eles tenham espaço na vocação. O Senhor Jesus quer eles. E eu quero saber se eles querem também. Porque essa porcaria, essa lama tem que ser varrida aqui. Essa sujeira toda tem que ser purificada pelo sangue de Cristo aqui. E quem quiser sair de mão dada com o diabo hoje, que saia. Mas aqueles que querem ser resgatados hoje, vão sair daqui assim. Se tornando hoje promessas do Senhor aqui nessa obra. Se tornando remanescentes aqui nessa obra. Chegando para o teu pastor e dizendo a ele: pastor, o meu sonho é pregar, o meu sonho é ser um servo do Senhor nessa terra, o meu sonho é sair para aí semeando a verdade de Cristo. E eu vou esperar você. Mas se você não vier, eu sei que você é um fraco, um sem caráter, alguém que não quer. Porque já que o meu Senhor já deixou evidente que não vai ser a história, nem a família, nem nada nessa vida que vai te impedir de ser o que Ele quer. O que te impede hoje aqui? Senão o mau caratismo. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos aí, meu irmão.